Vencer na vida é uma opção. Mas como assim opção? Você não conhece minha história, você não sabe do que eu tenho vivido. Calma. Primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar o que seria o vencer. Alcançar tudo o que você almeja? Ficar rico? Ter muito dinheiro? Conquistar todas as coisas que alguém pode desejar? Bem, não é bem por aí. E primeiramente, a gente tem que começar de baixo. Talvez você já esteja embaixo. E esse vídeo é para você que acabou de chegar aos 18 anos, 20 anos de idade, ou até mesmo se você for mais velho, mas você não construiu nada ainda. E esse vídeo não é sobre educação financeira, tá? Mas eu preciso te levar a refletir sobre como você tem construído o seu futuro e o que você considera vencer. Se você está aí no seu primeiro trabalho, já é interessante você pensar no futuro e começar a guardar sim um dinheirinho, 50 reais que seja, 100 reais. Você pode estar pensando, isso não é nada, isso aí não vai agregar em nada para o meu futuro. Pode parecer bobagem, mas quando você chegar aos 30 anos de idade, você vai me agradecer por ter te dado essa dica. Porque sabe, a escola não ensina isso, não prepara a gente para a vida real. E um dia, que não seja tarde, você vai pôr a mão na cabeça um dia e vai pensar: poxa, o que eu construí? O que foi que eu conquistei? Talvez nada, talvez alguma coisa. Eu quero compartilhar um pouco da minha vida com você sobre isso. Eu não venho de origem de pessoas que têm muito dinheiro, na verdade, nenhum dinheiro. Eu construí a minha vida toda sozinho. Eu guardo uma merreca por mês, mais precisamente 200 reais eu guardo por mês, sempre para ter uma reserva ali para cobrir urgências. E alguém que acompanha a minha história, que eu já disse no vídeo anterior e no primeiro vídeo que eu fiz sobre reflexão também, sabe do meu caso, onde eu estou enfrentando uma batalha contra o câncer. E vocês não sabem como essa educação financeira que eu passei a ter de uns anos para cá, eu não comecei cedo, como eu estou aconselhando vocês, mas querendo ou não, essa educação que eu vim tendo de 4 anos para cá já me poupou de muito sufoco, galera. Eu passei por ficar sem provisão financeira várias vezes, dependi de cesta básica, dependi de ajuda de pessoas que me ajudaram financeiramente, e eu passei por isso, não que tenha acabado a minha história com a doença, mas eu passei por tudo isso ficando de um tudo menos endividado. Isso graças aos meus fundos. Com certeza doeu muito ter que gastar aquele dinheiro que eu guardei com tanto suor e esforço, mas me ajudou a não me enfiar em dívidas de cartão de crédito, que você só transforma em bola de neve e não consegue sair da dívida nunca. Eu gastei do meu próprio dinheiro. Isso sem falar de alguns tempos de inocência, onde eu levei golpes na internet e eu cheguei a perder 2.000 reais. Doeu muito, porque se você for contar de guardar em 100 em 100 ou de 200 em 200, quanto tempo você leva para guardar 2.000 reais? E você vê o seu dinheiro indo pelo ralo dessa forma é extremamente frustrante. Mas novamente, foi um dinheiro que eu já tinha. Eu só perdi o meu próprio dinheiro. Eu não me enfiei em empréstimos, em cartão de crédito. Eu não fiquei devendo para ninguém. Eu consegui normalmente durante a noite com a consciência tranquila de somente ter que lidar com a perda. Não que isso seja bom, mas é menos pior do que parece. E não se iludam, você vai começar, se você começar a guardar um dinheirinho também para ter um fundo para os seus imprevistos, e os imprevistos vêm. Ou seja, é uma doença, é um veículo que quebra, é um dinheiro que você perde. Muitos fatores podem acontecer onde você vai perder esse dinheiro. Mas é melhor você ter que tirar do seu próprio dinheiro do que ter que pedir para alguém, se humilhar de alguma forma ou depender de alguma ajuda. Tudo é menos pior quando sai do seu próprio bolso. E por que eu fui ter a ideia de fazer um vídeo justamente sobre esse tema? Ora, porque eu tô vivendo isso, porque eu vivo isso todo dia, e eu tenho 38 anos e tô falando isso pra vocês. Eu gostaria de ter começado a minha educação financeira desde cedo, mas infelizmente eu aprendi muito tarde. Mas imagine você que está começando agora, se você for poupar desde já e olhando para o seu futuro, quando você tiver a minha idade, quanto dinheirinho você vai ter guardado?
imagine quantas conquistas você vai ter. Até porque é normal a gente olhar em volta e é inevitável de se comparar aos outros. Quando a gente olha em volta e vê as pessoas da mesma idade que a gente, conquistando as coisas, comprando coisas que a gente gostaria de ter, é muito frustrante. Infelizmente, eu mesmo tenho uma comparação onde eu vivi lado a lado com o que era o meu melhor amigo na minha fase de escola. Ele tinha a mesma idade que eu e a gente vivia já um contraste econômico muito grande. Ele conseguia sempre obter tudo muito fácil. Ele sempre teve muita ajuda. Ele conseguiu ter a primeira bicicleta com ajuda, conseguiu ter o primeiro emprego com ajuda, ele tinha empregada na casa dele, ele conseguiu reformar a casa dele, enquanto a minha situação em contraste era: eu é que tinha que fazer os serviços de casa e com muitos gritos da minha mãe para eu lavar a louça, por exemplo, e cuidar da casa e tudo mais. Eu conseguia o meu dinheiro catando latinha na rua, porque meus pais não me davam dinheiro, porque eles não tinham também, eram empregos de salário mínimo e a gente só ganhava para sobreviver mesmo. Eu fui ter minha primeira bicicleta de sucatas que eu ia juntando de bicicletas que as pessoas jogavam fora por aí. Perto da minha casa tinha um rio onde as pessoas tinham o mau hábito de jogar peças de várias coisas, inclusive peças de bicicleta. Então a minha primeira bicicleta saiu dali. Era uma porcaria, mas foi dali que eu fui ter a primeira. Então é comum até a gente ouvir falar, né? Ah, tamo junto. Tamo junto, mas não estamos vivendo a mesma situação, né? Falando isso, é mais para vocês se identificarem mesmo, que eu também vivi esse contraste de não ter as coisas e mesmo vivendo ao lado de pessoas que tinham a mesma faixa de idade que a minha, infelizmente a vida não contribuiu para que eu tivesse as mesmas coisas que essas pessoas. Tem gente que dá muita sorte, né? É herdeiro, ou tem um carro que ganhou do pai, ou tem empresa que já é dos próprios pais, dos tios, não sei, alguém da família que consegue um emprego para essa pessoa, enquanto você talvez veja como eu, que você não herdou nada de ninguém. Tive que entregar currículo de lugar em lugar, tive que por muitos anos trilhar minha própria trajetória para conquistar e encontrar o meu espaço no mundo. Eu não pude fazer uma faculdade nem nada desse tipo, mas eu tô na luta. E eu não tô aqui pra contar derrota, tá, pessoal? Hoje, querendo ou não, eu tô consolidado aí no meu trabalho e tem também de hobby o YouTube. Mas a intenção do vídeo aqui é você saber que cada um tem a sua estrada. Então, para de olhar um pouquinho pro lado e foca em você. Ninguém vai te ajudar da forma que você sente que precisa. Por mais que as pessoas tenham boa vontade e digam pra você que vão te ajudar, que você pode dar um toque neles assim que precisarem, essas pessoas não vão ser o seu ganha-pão, não vão ser o sustento que você precisa. Podem até te dar uma força de vez em quando, mas não dá pra você se apoiar nisso. Por isso, faça planos. E seja começando guardando 50, 100 reais por mês. Crie estratégias. Para de vez em quando para refletir na sua vida. Por exemplo, o que eu consegui conquistar nesse último ano? Pega um hábito de abrir um bloco de notas no seu computador ou uma folha de um caderno e anotar, fazer um resumo mesmo no que você evoluiu naquele ano. Por pequeno que seja o objetivo, faça algo que só você vai ter acesso, que só você vai ler. Faça disso um anuário, por assim dizer. Porque eu tenho certeza que com o passar dos anos, você vai passar por esse anuário, vai ler cada conquista ou cada coisa ruim que te aconteceu e você vai ver que a sua vida não foi em vão. Você vai ver que cada ano da sua vida contou uma história diferente. E quando você lê, imagina só, você vai ler aquela história e vai pensar: nossa, eu passei por isso, olha só que barra, já nem parece mais. Porque na hora que a gente está vivendo, parece insuperável, parece muito difícil, parece uma montanha que você não vai conseguir atravessar. Mas no futuro, e o tempo passa, aquela dificuldade fica para trás e vai ficar só na sua lembrança. E o meu desejo é que você olhe para a sua primeira página e você lembre: eu assisti o vídeo do David Santana e comecei a guardar 50, 100 reais por mês e construir o meu pequeno castelinho. Então para de se lamentar pelo que você não tem, pelo que você não pode ter, mas passe a fazer algo a respeito. Comenta aqui se você se sentiu inspirado por esse vídeo.